Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá. Eu sou a Vânia, trabalhadora da casa, e gostaria de informar que a live será depois convertida para o nosso canal no YouTube. O endereço é CEMN, Casa Espírita Maria de Nazaré, as iniciais Poá, CEMN Poá. Então, se vocês puderem, agradeceríamos muito se depois buscassem no YouTube a nossa live e dessem lá o seu like, porque impulsionando o nosso canal, nós levaremos e teremos condições de levar a doutrina espírita, seus princípios, suas bases, seu conforto, esclarecimento e consolo aos corações necessitados. Então, por favor, colaborem conosco e eu tenho mais um recado para vocês. No próximo sábado, amanhã, não é? Amanhã, dia 10, nós teremos a campanha de fraternidade Alta de Souza. Embora a atividade não seja mais realizada presencialmente, o trabalho que fazíamos de visitar os domicílios, levando uma mensagem, arrecadando alimentos, hoje, por conta da pandemia, não é mais possível levar a cabo as atividades em sua íntegra. Entretanto, nós ainda fazemos arrecadações mensais para distribuição de cestas básicas. Gostaríamos de contar com vocês. Olha só, amanhã a Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na rua João Pecni, 537, em Poá, de frente ao cemitério, estará aberta entre 15 e 16h30 para receber os donativos que os corações generosos puderem e quiserem nos ofertar. Teremos 2 trabalhadores da casa para receber os donativos e nem é necessário sair do carro. É só buzinar que aí os nossos colegas, trabalhadores da casa, recolherão os donativos. Podem ser mantimentos, produtos de higiene, de limpeza, roupas, calçados, enfim, o que for possível. Agradecemos demais, porque temos famílias cadastradas na casa e que mensalmente recebem essas cestas. Queridos amigos, então agora vamos dar início à atividade de hoje. E esta atividade, ela se compõe de um estudo, como eu sempre digo, muito breve, muito ligeiro, de 3 obras da doutrina espírita. O livro Fonte Viva, que é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Vamos estudar também o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, obras básicas da doutrina espírita. Queridos amigos, vamos então iniciar a nossa atividade desta noite com uma prece, aquela mesma que Jesus, Divino Pastor, nos ensinou. Para isso, eu conto com a colaboração de todos. Juntos somos mais fortes, juntos conseguiremos muito mais. Então, neste momento, fechemos os nossos olhos materiais para que assim possamos abrir os nossos olhos espirituais, rogando a proteção do mais alto e fazendo a prece que o Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então às leituras da noite. Do livro Fonte Viva, abordaremos a lição, a mensagem de número 37, na obra regenerativa. E a obra Fonte Viva, cada mensagem, inicia-se com um versículo da Bíblia, do Novo Testamento. E no caso é Paulo, e diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Isso está em Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos, ou seja, não esqueçamos, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercitando o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será fácil zurzir, ou seja, chicotear e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. A lição, na obra regenerativa, traz em seu cerne a tendência que todos nós ainda trazemos em nossa intimidade de julgar o outro, de condenar o outro, de criticar o outro. Então, esta lição é de suma importância para todos nós. E quando eu digo todos nós, é claro que eu me incluo, porque é importante refletirmos quando vemos que alguém comete um erro, de que maneira nós nos comportamos diante deste irmão ou desta irmã que de alguma forma fracassou, errou, como se nós nunca errássemos, como se nós jamais fracassássemos. Então, o que Emmanuel, que é o autor espiritual desta mensagem, trazida por Chico Xavier materialmente, ele nos diz que precisamos ter carinho, mansidão, sermos pacíficos, irmos com jeito, porque veja bem, se alguém comete um erro e nós chegamos
encolerizados, gritamos com essa pessoa: mas como você fez isso? Você bateu o carro? Mas como? Você vai ter que pagar. Por que você fez isso? Você é um desatento. E começamos a elevar o tom de voz. Como que o outro vai reagir? Coloquemo-nos no lugar do outro. Como é que nós nos sentiríamos já percebendo que erramos? E aí vem a outra pessoa e ainda joga em nossa face, com todas as cores berrantes, os nossos erros, o que deveríamos ter feito e não fizemos. Então, a tendência, quando gritamos em face do outro que cometeu um erro, é que ele também grite conosco, e se isso não descambar para uma agressão física. Da mesma forma, Emmanuel nos compele a também, da mesma forma que não vamos gritar, não vamos nos encolerizar com relação ao erro do próximo, também não vamos elogiar, porque isso seria um ato que poderia levar o infrator a considerar que ele deve continuar errando, que está tudo bem, afinal de contas, ele recebeu um elogio pela conduta inadequada. Então, nós precisamos ter bom senso, lembrar sempre que nós erramos, que nós falhamos, visto que somos todos imperfeitos. Não atingiremos, senão, ainda que evoluamos muitíssimo, uma perfeição relativa. Sabemos que a perfeição absoluta somente ao Pai Celestial compete. Porém, podemos sim alcançar aquela perfeição relativa própria das criaturas criadas pelo Pai Celestial. Mas, na condição em que nos encontramos, filhos de um planeta de provas e de expiações, sabemos que estamos sujeitos às tentações, aos erros. Então, quando nós julgamos e condenamos o nosso próximo, precisamos refletir em nossa intimidade se, nas condições em que o erro se deu, se nós estivéssemos no lugar deste irmão ou desta irmã, será que nós teríamos resistido à tentação? Eis a pergunta. Então, na dúvida se resistiríamos ou não à tentação, sejamos compassivos, tenhamos misericórdia, não sejamos indiferentes. Emmanuel nos adverte, não sejamos indiferentes, para que a situação não se torne inalterada. Precisamos agir, mas com prudência, com doçura, com gentileza. É isso que nós gostaríamos que acontecesse conosco quando falhamos. Não gostaríamos de forma alguma que as pessoas nos tratassem com hostilidade, com grosseria, com impropérios. Ninguém gosta disso. Então, que não façamos ao outro o que não gostaríamos que nos fosse feito. Então, na obra regenerativa, precisamos sim colaborar sempre, mas julgar, condenar, criticar de forma ácida e cruel não colabora em nada com a obra regenerativa do planeta Terra. Graças a Deus, vamos então agora para um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abordar um tema ligado ao capítulo 26 de O Evangelho. Dar de graça o que de graça receber. Este é o tema, é o eixo central do capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O item que nós leremos agora é bastante curtinho, pois que não temos muito tempo para desenvolver, fazer a leitura na íntegra. Então, procuramos escolher trechos que sejam pequeninos, mais curtos, para que possamos
conseguir com mais sucesso, né, o comentário, porque se ele for muito longo, não temos como. Meus amigos, então o item 5 tem por título Vendilhões expulsos do templo. Chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando, ou seja, imaginando, planejando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava sua doutrina e tinham medo dele. Marcos e semelhante em Mateus. Agora vamos à explicação de Kardec, porque isto foi a leitura trazida do Novo Testamento. Então, o que Kardec nos fala a respeito deste tema, vendilhões expulsos do templo? Ele diz: Jesus expulsou os vendilhões do templo e, assim, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Bem, vamos lá. Vendilhões eram os vendedores, então, expulsos do templo. Aqui, na primeira frase diz: chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo. Ora, quem entrou no templo? Jesus. Então, Jesus, ele estava sempre acompanhado de muitas pessoas. Uma verdadeira multidão sempre o acompanhava para beber de suas palavras, de seus ensinamentos, de partilhar da sua presença iluminada. E então, Jesus entra no templo e o que ele vê? Um verdadeiro comércio das coisas santas. Nós sabemos que naquela época, nos templos, eram vendidos os animaizinhos que seriam sacrificados para levar a oferta, fazer os sacrifícios. E os animaizinhos não poderiam ser quaisquer animais, não, teriam que ser comprados lá. Então, nós percebemos que havia uma verdadeira comercialização, coisa que não mudou muito hoje, infelizmente, porque há irmãos que ainda estão à frente como líderes religiosos, cobrando as graças do Pai, fazendo com que os fiéis, os seguidores, paguem pelas bênçãos do Senhor. Quando aqui está muito claro que Deus não cobra por suas graças, e que o homem não tem o menor direito, portanto, de cobrar. Então, o tema do capítulo é dar de graça o que de graça receber. Então, a mediunidade, que também é algo que recebemos por graça do Senhor, para que possamos realmente abrir os nossos olhos espirituais, compreendermos a razão de estarmos aqui, de fazermos todo o bem possível. Então, não podemos cobrar. Inclusive, nos Estados Unidos, passes são cobrados. Então, você vai lá, $1, paga $1 lá e recebe um passe. Nós sabemos que isso é muito estranho, é um absurdo,
do ponto de vista de que a mediunidade é algo que nos foi concedido por obra e graça do Senhor, para que seja um instrumento evolutivo, para que seja um instrumento de se fazer o bem, todo o bem possível, de auxiliar o nosso próximo. Então, no tempo que eu era professora, eu me identifiquei com essa passagem, porque todos imaginam por que Jesus teria sido tão enérgico nesta passagem como não foi em nenhuma outra. Porque aqui diz que ele derrubava as cadeiras, impedia que os móveis fossem mudados, que houvesse movimento. Então, ele chegou naquele momento para evitar que o comércio se estabelecesse. E ele disse que era a casa de oração, era a casa do Pai, e que naquelas circunstâncias, ela havia sido transformada num covil de ladrões, uma figura bastante forte. Então, Jesus usou de energia para mostrar que com a espiritualidade não se negocia, não se barganha. É algo que tem que vir do nosso coração. É um auxílio para o outro de forma desinteressada. E todo aquele que faz mau uso da sua liderança, do seu conhecimento, em detrimento ao outro, fazendo com que o outro pague tributos pela proteção divina, este alguém que está à frente de uma religião, de um segmento religioso, vai responder de forma muito contundente diante da justiça divina. E como eu dizia, eu agora sou aposentada, mas eu fui professora. E eu me identifiquei com essa questão de Jesus sendo enérgico e me lembrei que por vezes eu chegava na sala de aula e os alunos, às vezes, estavam com materiais estranhos à aula. Então, eles teriam que estar com caderno, com livros, lápis, caneta, borracha, mas alguns levavam baralho. Faz muito tempo que eu parei de lecionar, então o uso do celular não era corrente ainda, né? Mas levavam gibis, baralho, joguinhos, enfim. Então, quando a gente chegava na sala de aula e se deparava com uma situação, os alunos em rodinha, com materiais estranhos à aula, o que a gente fazia? Recolhia o material energicamente, olha, depois eu devolvo para vocês, mas agora vocês vão assistir aula de ciências, vocês vão assistir aula de matemática. Então, eu percebo que a energia que Jesus colocou ali é porque ele estava na condição, como estará sempre, na condição de mestre. Ele estava ensinando àqueles que o acompanhavam e ele teve que ser bastante enérgico, como nós, como professores, também tínhamos que ser quando víamos que os nossos alunos estavam com materiais estranhos e que, continuando assim, atrapalhariam a aula, atrapalhando inclusive aqueles que desejavam aprender. Então eu vejo nesse sentido, Jesus era e é o mestre por excelência. Se ele usou de toda esta energia, é claro que ele não feriu, não agrediu ninguém, mas ele foi enérgico para mostrar a conexão com a espiritualidade, o respeito que devemos ter com Deus. Está descrito energicamente como Jesus nos ensinou. Ninguém negocia com as coisas de Deus, ninguém barganha, ninguém lucra no sentido material e financeiro com as coisas de Deus, sem ter de responder lá na frente de forma muito triste. Então, compenetremo-nos nesta realidade. Vendilhões expulsos do templo. Simbolicamente, nós também, se barganhamos,
Se agimos desta forma, seremos expulsos do templo do amor, da paz, da sabedoria, da humildade, da caridade, do serviço no bem. Então, reflitamos a este respeito com este tema que Kardec nos trouxe de forma muito oportuna. Meus amigos, o nosso tempo é bem curtinho, então precisamos agora ir para a questão do Livro dos Espíritos. Na semana passada, sexta-feira, era Sexta-feira Santa, e abordamos uma outra questão que não era aquela da sequência. Nós abordamos Jesus e hoje eu vou colocar a questão que era da sequência, a questão de número 589. E nesta pergunta, nós ainda estamos falando dos reinos da natureza. Estamos no reino vegetal. Lembrando que temos o reino animal, vegetal, mineral e temos também o reino hominal ou reino humano. Sabemos que depois, com o avanço da ciência, nós temos o reino dos fungos, que não são classificados nem como animais, nem como vegetais, mas naquela época era o que tínhamos, né? No tempo que o Livro dos Espíritos foi publicado, em 1857. Mas hoje nós vamos fazer uma pergunta relacionada a plantas. Vamos lá? 589. Diz assim: certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade. Como a última seria a dioneia, né? Cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela, e a qual parece armar uma armadilha para, em seguida, matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transição de uma para outra? Então, nesta pergunta, Kardec fala da sensitiva e da dioneia, são duas plantas. A sensitiva, as folhinhas dela lembram da samambaia, e quando ela é tocada, ela se dobra toda, ela se encolhe. Então, tocou, ela se encolhe. E isso, de certa forma, é uma defesa para a plantinha. O predador, ele se assusta e vai embora. E a dioneia é também conhecida como planta carnívora. A folha dela ela é dobrada e parece uma mandíbula, cheia de espinhos, vamos dizer assim, né? Espinhos, fios assim. Então, quando a mosquinha ou um inseto, um mosquitinho pousa ali, ela imediatamente fecha e ele fica ali preso e vai servir de alimento para a plantinha, para a dioneia, também chamada planta carnívora. E Kardec, ciente dessas características dessas duas plantinhas, ele pergunta se elas são uma transição, se elas pensam, afinal, é tocada e ela se encolhe, ela pensa, ela tem percepção, ela tem sensação, não é? E aí os espíritos respondem: tudo é transição na natureza. Já respondeu que, de certa forma, sim, seria uma transição entre o reino vegetal e o reino animal. Pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se apoia. Ou seja, não é a plantinha não é semelhante ao reino animal, não é. Mas há uma transição e tudo transita. Toda a evolução, o princípio inteligente, ele vai transitando pelos diversos reinos. Então, sim, há transição. Inclusive, nosso planeta está num período de transição para mudança de categoria. Vai passar de provas e expiações para um mundo de regeneração ou em regeneração. E mais, eles dizem assim: as plantas não pensam.
e, por conseguinte, não tem vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam, não tem senão um instinto cego e natural. Então, vejam bem, a ostra, né, quando ela é ferida, quando entra um grãozinho de areia, então ela, como modo de se proteger, ela acaba produzindo a pérola. Interessante. Aí a gente vai pensar, mas ela tem sensibilidade. Então, o que diz aqui? Isso tudo é instintivo, as plantas, os espíritos voltam a nos dizer, as plantas não pensam. As plantas não sentem, se elas forem cortadas, é o que nos dizem os espíritos superiores, elas não vão sentir dor. A questão da dor, ela está ligada ao reino animal, não é? Então, já é diferente, já é uma questão evolutiva. Então, meus amigos, tanto a sensitiva, que foi perguntada, quanto a dioneia, plantinha carnívora, não. Elas não pensam e isso tudo é instintivo. São obras divinas na transição entre os reinos da natureza. Amigos queridos, ficamos por aqui. E eu gostaria de convidar a todos para estar conosco todos os dias às 18 horas, na hora da Ave Maria. Sempre tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré fazendo uma abordagem espírita. Então, ou uma palestra, ou uma palestra ligada ao Evangelho segundo o Espiritismo, ou outros assuntos. O nosso amigo Sérgio traz, quarta-feira, assuntos voltados para a dependência química, dependência emocional e outras questões, não é? Então, olha só, hoje fui eu. Amanhã nós ficaremos com o nosso querido amigo Ezequiel. No domingo, nossa amiga querida Arielle. Segunda eu retorno. Terça e quarta, nosso querido amigo Sérgio. Quinta, Ezequiel e assim sucessivamente. Olha só, todos os dias às 18 horas. Fiquem conosco. E olha, vou enfatizar, deem o seu like lá no YouTube, não custa nada pra gente, mas para nós da Casa Espírita Maria de Nazaré significa muitíssimo. Significa que o nosso canal vai ser impulsionado, podendo auxiliar muito mais corações. Ajudem-nos. Meus amigos, não se esqueçam, hein? Amanhã, entre 15, 16 e 30, a campanha de Fraternidade Alta de Souza. É a nossa oportunidade de ajudar. Podemos ajudar? Vamos lá, vamos ajudar a mitigar a fome, as dificuldades. São tempos muito difíceis e quem pode, que possa realmente ajudar. Queridos amigos, tenham um ótimo final de sexta-feira, um fim de semana abençoado, com muita força, foco e fé, os 3 Fs. Muita confiança em Deus, não é, meus amigos? Um abraço forte e apertado a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.